Vamos resolver agora alguns limites aqui no infinito, né? E primeiro vamos definir mais ou menos o que é infinito, tá ok? É, Pro nosso estudo aqui, a gente vai entender infinito como uma grandeza que cresce indefinidamente. Ou seja, se você pensar em qualquer número agora, ele ainda assim será menor do que infinito. A gente não pode ficar fazendo operações com infinito, tipo mais infinito, menos infinito, é igual a zero, tá ok? Isso aqui não é uma verdade. É um pouco complicado operar com ele, a gente vai tentar algumas coisas para quebrar, principalmente essa indeterminação aqui, que é mais infinito sobre mais infinito ou menos infinito sobre mais infinito, enfim. Vamos começar com uma coisa bem simples aqui pra gente ter umas ideias. Eu não sei que tipo de pessoa, já até inclusive risquei aqui, consegue começar a escrever uma coisa com letra minúscula e terminar com letra maiúscula. Que tipo de organização mental permite isto? Mas, deixando isso de lado, olha aqui, a gente tem o limite de x mais 2 quando x tende a mais infinito. Veja bem, o que é o 2 perto do infinito? Nada. É tipo assim, você gasta, sei lá, vamos dizer que você é um barão aí, gasta 200 mil em uma noite. Você vai deixar de dar 10 reais de gorjeta pro cara da porta? Não. Depois de você ter gastado 200 mil em uma noite, né? Então o que é um valor muito pequeno perto do infinito? É nada. Então esse limite tende a mais infinito. Tá certo? Porque quando a gente botar aqui vai ser infinito, seria como se fosse infinito mais 2, que dá infinito. Tá ok? No gráfico, isso fica algo mais ou menos assim, né? Essa função aqui, y igual a x mais 2, ela é, esse ponto aqui é o 2. E o que a gente percebe aqui? Quando eu tendo a mais infinito no eixo do x, o y também tende a mais infinito. Não existe nada que barre ele de crescer, ele vai continuar aqui infinitamente. Depois a gente vai ver algumas coisas que barram às vezes de crescer. Mas nessa função aqui não existe isso. Tá ok? E aqui nós temos nosso primeiro paradigma. Vou até dar uma subidinha aqui. Que é o y igual a 3x. Opa, limite de 3x quando x tende a mais infinito. De cara eu vou adiantar que isso aqui é mais infinito. Por que é um paradigma isso aqui? Nós costumamos, assim, quando criança, né, uma brincadeira muito sadia, dizer que o outro é idiota. Aí o cara diz, não, você é idiota. Aí o outro, não, você é idiota duas vezes. Aí você é idiota 20 vezes. Aí sempre tem um apelão, você é idiota infinitas vezes. Aí o apelão dos apelões, que já aprendeu alguma coisa de exponenciação, diz, você é idiota infinitas vezes elevado ao infinito. Isso não tem sentido nenhum, tá ok? E por si só seria uma idiotice, digamos assim. Por quê? Veja bem, 3 vezes infinito ou infinito valem exatamente a mesma coisa, tá ok? Para esse nosso exercício aqui. Então, apesar de a gente ter esse 3 multiplicando aqui, ele realmente não importa muita coisa. Então vamos desenhar aqui esse gráfico, ele é mais ou menos assim, né? Ele passa pela origem, deveria ter uma inclinação um pouco mais acentuada, que acabou ficando parecido com essa, mas tudo bem. Pro que a gente quer explorar aqui, tá tudo bem. E quando ele tende a mais infinito, este valor também tende a mais infinito. Tá ok? Só pra gente ter uma noçãozinha. Próximo. Esse aqui, ó, a gente tem x tendendo a menos infinito. O que é menos infinito? Seria esse valor bem aqui, ó. Menos infinito, né? Vindo aqui muito, descendo muito no eixo x. Aí o que vai acontecer? Veja bem, vou escrever bem aqui. Infinito sobre 9 é menor do que infinito? Isso aqui é uma coisa que a gente não pode comparar, tá ok? Nem tem sentido falar isso aqui. Por quê? Porque o que é o número? Esse número é tão grande que o que está aqui embaixo torna-se desprezível. A mesma coisa aqui. Se eu pudesse de fato calcular menos infinito sobre 9, daria algo próximo de menos infinito. E menos 7, tanto faz, é o mesmo princípio daqui. Infinito menos 7. Esse 7 é desprezível. É como se isso fosse infinito. Então aqui vai ficar o quê? Menos infinito. Vamos ver isso mais uma vez aqui no gráfico, certo? Esse gráfico, ele é mais ou menos assim. Vou chutar ele aqui de qualquer jeito. E quando a gente leva para mais infinito, esse gráfico continua atendendo para mais infinito. Daqui a pouco a gente vai ver uns exemplos em que a gente tem uma espécie de barreira. O nome mais correto seria assíntota, que impede que ele cresça. Aqui, ó, essa jogada interessante do menos infinito. De fato, esse menos, ele realmente tem algum tipo de, vamos dizer, significado aqui. Porque quando a gente multiplicar esse menos com esse menos, a gente vai ter mais infinito. E mais uma vez, vamos ver o gráfico para entender um pouco melhor o que isso quer dizer. Como essa função menos x, y igual a menos x, é uma função mais ou menos assim. Ela passa pela origem, né? E ela é decrescente. Tá ok? Só que veja bem, quando eu tendo a menos infinito, que seria um valor por aqui, o que acontece com o y? Ele tende a mais infinito. Ele não está descendo, ele está subindo para mais infinito. Então a gente pode tirar isso aqui também, tá ok?
Vou descer um pouco mais para a gente ver agora os limites um pouco mais difíceis. Esse aqui, a ideia é bem simples, vamos dizer assim. Agora vamos passar para uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, chatinha. Na verdade, chata não, bem interessante por sinal, eu acho. Mas uma coisa que a princípio não seria resolvível de forma tão rápida. Vamos dizer que eu tenho aqui o limite de x ao quadrado mais 5x mais 8 sobre x ao quadrado mais 3. Quando x tende a mais infinito. Tá ok? Olha só. Se eu substituir o infinito aqui, eu vou ficar com uma doidice. Eu vou ficar com isso aqui, ó. Vê se pode isso aqui. Eu vou ficar com infinito ao quadrado mais 5 infinitos mais 8 sobre infinito ao quadrado mais 3. Isso aqui, vamos dizer assim, fazendo uma matemática muito doida, seria algo próximo de mais infinito sobre mais infinito, somando infinito aqui, levando a quadrado, blá blá blá, certo? Só que olha só, isso aqui, me diga onde isso aqui fica no gráfico, né? Não dá pra saber. Então, a gente tem que dar um jeito de eliminar essa maluquice aqui. O que eu vou fazer? Veja bem, vamos fazer aqui primeiro uma análise lógica e racional da coisa. Esse x, vê se você não concorda com o que eu estou dizendo aqui. Esse x aqui, ele vai tender a mais infinito. Este e este. Então esses números eles vão crescer muito. Todos. Esses três. Certo? Em contrapartida, esses números aqui, eles não vão crescer tanto assim. Vai ter uma hora que esses números aqui vão atingir valores absurdos. Tipo assim, quando eu botar aqui 1 milhão, vai ser 1 milhão ao quadrado mais 3. Esse 3 vai começar a se tornar desprezível. E esse 8 aqui é a mesma coisa, analogamente aqui em cima, tá certo? Mas, mais uma observação interessante. Esse x ele vai crescer razoavelmente, mas esse x ao quadrado ele vai crescer muito. Certo? Isso aqui é crescendo muito. Super, seta. Tá ok? Por quê? Porque ele está elevado ao quadrado. Então veja bem, quando aqui for 1 bilhão, esse valor aqui vai ser 1 bilhão ao quadrado. Esse aqui vai ser só 1 bilhão, que é muito pouco perto de 1 bilhão ao quadrado, não é verdade? Então o que acontece? Com esse x tendendo a infinito, estes outros termos, já estou fazendo uma doidice aqui nesse limite, esses outros termos eles vão se tornando desprezíveis. E sobra x ao quadrado sobre x ao quadrado. Como é que a gente faz isso, vamos dizer assim, da forma matemática, sem fazer essa análise, digamos, lógica? Eu vou botar o x ao quadrado em evidência. Opa. X ao quadrado em evidência. Em cima e embaixo. A gente vê o que vai acontecer aqui. Bem tranquilo, né? Só botando em evidência. Quem tiver alguma dúvida de o que é isso que eu estou fazendo, é só multiplicar aqui que vai ver que vai voltar aqui para cima. Ok? E aí, olha só o que acontece. Esse x ao quadrado corta com esse x ao quadrado. Por que eles cortam ao quadrado? Se eles são termos que tendem a infinito. Porque não interessa o quão rápido eles tendam. Eles são o mesmo termo. Então, se esse termo, quando ele for 1 milhão, ele não vai ser infinito. Ele tende a infinito. Então, quando ele for 1 milhão aqui em cima vai ser 1 milhão também. Conclusão. Esse termo sempre vai cortar com esse. Eles vão ser sempre valores muito grandes, diferentes de infinito e iguais. Então a gente pode cortar. E olha o que acontece aqui. Eu tenho 8 sobre infinito. Quanto é isso? É zero. Isso aqui também é zero. Por quê? Porque quando o número é muito pequeno, ou um número qualquer praticamente, na verdade, dividido por infinito, ele tende a zero. O que sobrou aqui? Sobrou 1 mais 0 sobre 1 mais 0. Isso aqui é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Então eu posso dizer que esse limite aqui é igual a 1. Tá ok? Parece um pouco estranho, né? Que isso tinha dado um valor tão pequeno com o x tendendo ao infinito. Mas a gente vai desenhar o gráfico aqui para ver se dá uma luz. Vou arredar aqui um pouco para a direita. Pra gente ver. Muito reto, como de costume. Mais uma vez. Desisto. Olha só. Esse gráfico maluco aqui dessa função, y é igual a x ao quadrado mais 5x mais 8. Não precisa plotar o gráfico, hein? Só que o que a gente fez aqui, a gente já pode chegar à conclusão que o limite vale 1. Mas eu vou plotar aqui só pra gente ter uma noção do que é isso. Vai ser horrível desenhar esse gráfico também. Vamos dar uma olhada aqui. Ele fica mais ou menos assim. Assim, uma observação aqui. Você não tem que saber plotar esse gráfico. Que valor é esse aqui? Esse valor aqui é o 1. Né? Porque veja bem, quando x tender a infinito, olha só o que acontece. Esse valor ele tende a se aproximar de 1. E a gente pode até, inclusive, já saber aqui o que acontece quando ele tende a menos infinito, que ele também tenderia a 1, tá certo?
Isso aqui é uma assíntota no horizontal no valor de 1. A gente vai entrar mais adiante explicando um pouquinho melhor o que é uma assíntota. Tá ok? Vou resolver aqui o próximo, só pra gente... Mais um exemplozinho, para fixar bem, tirar alguma dúvida. Digamos que eu tenho o seguinte exemplo. Limite de 8x ao cubo menos 75x mais 1 sobre 5x ao cubo mais 3. Olha, não precisa saber plotar esse gráfico não, viu? Eu usei um programa matemático, na verdade, para plotar, que nem eu tenho ideia de como é que se plota isso assim de cabeça. Nem eu, como se fosse mestre, né? Mas assim, você não tem que saber isso. Joga num programa aí matemático, ou algum website que faça esse tipo de plotagem, que ficar perda de tempo, tá ok? Vamos resolver isso aqui. Olha só, o que eu vou fazer aqui? A mesma ideia. Se eu substituísse direto, eu ia ter 8 vezes infinito ao cubo menos 75 infinito mais 1 sobre 5 vezes infinito ao cubo mais 3. Isso aqui é uma doidice, eu não posso nem calcular isso aqui. Porque quanto é 8 vezes infinito ao cubo menos... Será que isso aqui dá 0? Será que isso dá menos? Sei lá. Então o que eu vou fazer? Mesma coisa. Essas parcelas aqui, ó, fazendo de novo, só uma análise aqui, elas crescem muito mais rápido do que essa aqui. E essa aqui nem cresce, né? Ela fica parada. Mas essa aqui, ó, ela cresce, mas essa aqui ela cresce muito mais rápido. Então ela é desprezível perto dessa. Quando a gente jogar aqui um valor tipo 100 mil, isso aqui vai dar um valor muito alto, que vai subtrair um valor relativamente pequeno, porque isso aqui está elevado ao cubo, né? Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer que isso aqui é a mesma coisa que limite quando x tende a mais infinito. Vou botar aqui o x ao cubo em evidência. 8 menos 75 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao cubo, sobre x ao cubo, vezes 5, mais 3 sobre x ao cubo. Aconteceu uma coincidência de eu pegar duas vezes os termos do mesmo grau e cortar. No próximo exemplo eu vou evitar que isso aconteça para a gente calcular uma outra ideia, tá ok? Sim, e aí o que eu faço agora? Esse termo corta com esse, porque eles são termos muito grandes, mas continuam sendo iguais. Isso aqui tende a zero, isso aqui tende a zero, isso aqui tende a zero. O que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com 8 sobre 5. Então eu posso dizer que esse limite é igual a 8 quintos. Tá ok? E como é que a gente vê isso no gráfico? Mais uma vez, você não precisa saber plotar esse gráfico. Mas é só pra gente ter uma ideia. Pra gente ver. Até porque vai ser importante isso depois. Esse gráfico ele é uma maluquice também, de ficar mais ou menos assim, ó. Bem aqui a gente tem uma assíntota. Pra cá e pra cá. Que vale 8 quintos. Tá ok? Bem tranquilo, né? Mas, só pra gente ter uma ideia. A gente não pode fazer a substituição direta. A gente tem que sempre tentar algum tipo de artifício para evitar isso. O último exemplo agora que eu falei, só para que não fique parecendo que sempre vai ser o mesmo termo, cima e embaixo. Vou fazer um bem simples aqui, vou tirar até da cabeça, x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo, quando x tende a mais infinito. O que vai acontecer aqui? Eu vou botar em cima, se eu substituir eu ia ficar com mais infinito sobre mais infinito, né? Eu vou fazer isso aqui assim, ó, limite, vou botar em cima o x ao quadrado em evidência, que vai ser 1 mais 1 sobre x ao quadrado. E embaixo, eu vou botar o x ao cubo em evidência, que é 1. Isso não interessa aqui. X tendendo a mais infinito. Veja bem, o que vai acontecer aqui? Este termo corta com este aqui, sobra só 1, né? Vai ficar x elevado a primeiro. Esse termo zero. E o que nós temos no final? O limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito. Que é a mesma coisa aqui, zero. Porque veja bem, quando esse termo crescer muito, então a gente achou zero, que seria uma assíntota. Não tenho a menor ideia de como esse gráfico fica, mas eu sei que quando x tender a mais infinito vai dar zero aqui, tá ok? No próximo vídeo a gente vai ver uns exercícios um pouco mais difíceis e fazer uma regra geral para o macete, vamos dizer, para resolver isso um pouco mais rápido. Obrigado, tchau.